A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar desde 2014, pela emissora, também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Estamos felizes novamente com a participação dos nossos queridos irmãos através do YouTube, que aumentou consideravelmente o número de ouvintes, né? Tinha dado uma caída, agora voltou. Um programa de ontem falávamos sobre as cruzadas, teve uma boa audiência, e anteontem nós estudamos sobre a origem da Igreja Católica. Eu tive a oportunidade de passar o programa para alguns amigos de fé católica, com todo respeito, né, e carinho, e foi bem recebido o programa, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o islamismo. Aqui ao meu lado está a minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Seu boa noite. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, né, para uma tarefa importante, que é estudar o Espiritismo e, com isso, fazer o que Emmanuel nos diz, fazer a maior caridade possível, que é divulgar a doutrina espírita. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e, como sempre falamos, estudamos as demais religiões. Hoje vamos falar sobre o nascimento de Maomé e o islamismo. É uma doutrina que causa certa curiosidade a muitas pessoas. O islamismo e por que ele surgiu, nós vamos entender que isso veio lá do plano espiritual. Então, dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso de colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco sem amor. Compreendendo que, se tratando bem a alguém, retoma-me por bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho, a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto ou atenção, de otimismo, tenho que doar isto aos outros. Amando-os, sou amado. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso, peço-te que me mandes as energias do teu amor, que, devassando o meu ser, faz-me feliz e realizado. Gratidão. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de uma grande religião no mundo, que é o islamismo. Allan Kardec nos esclarece que há poucas informações sobre Maomé e a religião que ele fundou, o islamismo. Mas ele, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, considera importante estudá-la. Como sempre falamos aqui no programa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo a grande mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, semelhante a este, instruíste.
Ou seja, estude e desenvolva o seu lado moral. Tá? Amor em primeiro lugar, depois o conhecimento. Porque isso é importante. A despeito de suas imperfeições, o islamismo não deixa de ser um grande benefício para a época em que surgiu e para o país onde nasceu, porque fundou o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Então, na época que ele surgiu, foi de suma importância, porque o mundo vivia numa idolatria sem fim, com muitos deuses, e nasce novamente a ideia do Deus único. Destacamos em seguida informações básicas para o entendimento da fé islâmica. Islamismo ou Islã, religião monoteísta, olha que importante, monoteísta como nós cristãos, como os nossos irmãos judeus, supostamente revelada por Deus ou Alá ao profeta Maomé, cujos ensinamentos estão contidos no livro Alcorão. Ao contrário do que se pensa, o Islã não foi enviado a um povo, somente a árabes. As suras 21, 107 e 7, 158 dizem: e não lhe enviamos senão com misericórdia para a humanidade. Digo, ó gentes, eu sou o mensageiro de Alá para todos vocês. Ou seja, todos os povos, todos, sem exceção. Um dos requisitos básicos para se tornar muçulmano é saber o árabe, porque Corão ou Alcorão só pode ser estudado na língua árabe. Mas pode ser de qualquer nacionalidade, não importa a etnia, né? Classes sociais. Trata-se de uma religião que não possui um sistema sacerdotal comum a mais interpretações religiosas, cristã e não cristãs. Entretanto, os imãs, que são líderes de orações nas mesquitas e responsáveis por sermões, têm boa educação teológica e são funcionários das mesquitas. Então, mesquitas são os templos sagrados do islamismo. Alá, palavra árabe que significa Deus, e que se relaciona etimologicamente à palavra hebraica El ou Al, por corruptela, usada também na Bíblia para nomear Deus dos hebreus, que é o Jeová, né? Para a religião islã, Alá é um juiz onipotente, mas repleto de amor e de compaixão. Daí a razão de todas as suras, que são versículos das suratras, né? Que estão contidas no Corão, se iniciarem com as palavras: em nome de Alá, o misericordioso, compassivo. Alá não é apenas o Deus a que todos os homens devem se submeter, é também o único que pode perdoar e auxiliar. Então essa é a compreensão dos nossos queridos irmãos de fé islâmica. O Islã, palavra árabe com duplo significado, significa paz, sentido etimológico, submissão, sentido religioso, submisso a Alá, a Deus. Trata-se de uma doutrina que teve origem na Arábia Saudita e que ainda hoje guarda íntima relação com a cultura desse país, embora atualmente só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. A palavra submissão tem um sentido muito específico para o islamismo, o de que o homem deve se entregar a Deus e se submeter à sua vontade em todos os instantes e setores da vida social. Esta é a condição para ser muçulmano, como eu acabei de dizer há pouco. Então, ser submisso, ou seja, ter fé em Deus e estudar o árabe, a língua árabe, para se tornar um muçulmano. Maomé, ou Mohammed, nome que significa o altaneiro, louvado, representa o sumo profeta dos muçulmanos. Descendente de Israel, filho de Abraão, com a escrava árabe Agar. Então, nós temos que entender que Ismael é o primogênito de Abraão. Sara era muito idosa, não tinha filhos, então ele teve um filho com a sua serva. E que Ismael tendenciou então para um outro caminho, e dele vai surgir a religião islâmica. E do segundo filho, Isaac, que vai gerar Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, surge então o povo judeu, que vai dar origem aos cristãos. São 3 religiões monoteístas, 3 religiões abraâmicas. São os nossos irmãos mais próximos religiosamente falando. Tivemos a mesma origem. Acreditamos num só Deus, diferente das demais doutrinas religiosas do mundo. Nasceu por volta de 570 d.C. em Meca.
importante centro comercial de Redijas, região da Península Arábica, situada ao longo do Mar Vermelho. Faleceu em Medina com 63 anos de idade. Na época em que Maomé recebeu a revelação do Islã, a religião era habitada por povos nômades organizados em estirpes, por sua vez divididas em tribos, ou seja, linhagens chamadas de clãs. As famílias poligâmicas, que até hoje ainda existem, né? Maomé, cognominado o Muhammad, ou o glorificado, pertencia à estirpe dos Quinanas, da tribo de Banu Quraysh, já adaptadas à vida urbana em Meca, e descendente da linhagem de Banu Abi Manafá. Então, Maomé vivia do transporte de caravanas e do comércio em toda a extensão da Península Arábica. Era um comércio da época, onde ele ganhava seu sustento através das caravanas de camelos, que era muito comum naquela época. Órfão de pai antes do nascimento, Maomé foi criado até os 6 anos por sua mãe. Após o falecimento dessa, foi educado pelo avô e tios paternos, ambos politeístas. Mas aos 25 anos de idade conheceu Khadija, sua futura esposa, mulher bonita e rica, que também organizava caravanas. Teve muitos filhos com ela. Aos 40 anos sentiu a necessidade de se refugiar nas grutas de Meca para meditar sobre os destinos do homem, uma vez que se encontrava insatisfeito com a prática politeísta da religião de sua família. Então, ele mesmo sendo criado pelos avós e os tios paternos, ele não concordava com o politeísmo. A história do Islã nos informa que certa vez Maomé meditava na caverna do Monte de Hira, no início do ano 610 d.C., quando o anjo Gabriel lhe apareceu e disse: "Tu és o escolhido." Em seguida, lhe transmitiu os primeiros versículos da revelação corânica. O instante do contato de Maomé com o anjo é chamado de Noite do Poder, porque, segundo a tradição islâmica, nessa noite foi possível ouvir o mato crescer e as árvores falando, e as pessoas que presenciaram essas coisas enxergavam pelos olhos de Deus. Então, Maomé relata que durante o contato com Gabriel, entrou em profundo transe e que sua alma foi marcada, como por ferro em brasa, pelas palavras pronunciadas pelo anjo. Desfazendo a sintonia, saiu aterrorizado da caverna, correu para casa e lá foi tomado de espasmos de agonia, imaginando que daí em diante se transformaria num profeta, num louco ou num possesso. Reza a tradição que sua esposa lhe teria dito: "Rejubila-te, caro esposo meu, e enche o teu coração de alegria, pois serás o profeta deste povo." Bom, Maomé acreditava que somente o islamismo conduziria a humanidade à salvação, porque o judaísmo e o cristianismo haviam corrompido o significado da revelação de Deus. Corão ou Alcorão. Os vocábulos têm o significado literal de leitura por excelência, ou, no caso, recitação. É o livro sagrado do islamismo escrito em língua árabe e teria sido revelado por Alá a Maomé por intermédio do anjo Gabriel. Após a revelação, Maomé passou a ser reconhecido pelos muçulmanos como o maior dos profetas, o último mensageiro divino. O Corão foi documentado durante a vida do profeta por cerca de 43 escribas que receberam o título de califas. À medida que Maomé recebia a revelação, os registros eram feitos em pedaços de couro, em folhas de tamareiras e em pedras polidas. Maomé não escreveu nada, por ser iletrado, né? E o Corão possui 114 suratas ou suras, semelhantes a capítulos bíblicos. Então, cada uma delas contém um número variável de versículos. Então, nas suratas encontramos relatos da história dos povos antigos, leis que regulamentam a vida do muçulmano, fatos científicos, previsões sobre a vida futura e várias explicações para entender o Criador. Agora, as suratas reveladas, respectivamente em Meca e em Medina, são classificadas em suratas antes da Hégira, quer dizer, a dispersão árabe.
e em suratas após a Égira. Bom, as suratas reveladas em Meca abrangem normas sobre a crença em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, em seus apóstolos. Seria o caso aí os mensageiros, né? E sobre o dia do juízo final. As suratas reveladas em Medina dizem respeito aos rituais e à jurisprudência da religião islã. Bom, o Corão só é considerado legítimo se é escrito em árabe. Isso que o Pedrosa falou, né? A exigência é saber o árabe, senão é a única língua usada, então é escrito em árabe, uma vez que qualquer tradução significa deturpação do texto original. Então, assim, o seguidor da doutrina do Islã ou muçulmano tem como obrigação saber a língua árabe para poder ler o Corão. Uma com 2 M's ou uma com M só. É a comunidade de crentes islâmicos coordenadora do movimento islâmico. Quando Maomé sofreu perseguição em Meca, cidade onde ele vivia, teve que fugir com os seus seguidores para o norte da Península Arábica. E na cidade de Medina, em Yatrib, fundou a primeira crentes islâmicos, que se tornou famosa por suas atividades. Então essa cidade ficou conhecida como a cidade do profeta, Madinah Anabi. Muçulmanos ou islamitas são pessoas que professam o islamismo. Podem ser árabes de origem árabe ou de qualquer outra etnia. Agora vamos ver o que é Kaaba ou Kaaba. Palavra árabe que significa cubo. Situada em Meca, a Kaaba é o santuário e a mais antiga mesquita dos muçulmanos. Trata-se de um edifício quadrado, coberto por um pano negro, que os muçulmanos acreditam ter vindo do céu. Num canto da Kaaba, fica uma pedra negra incrustada na parede de enorme significado simbólico. Essa pedra é dourada como o último pedaço da morada celeste, sucessivamente restaurada por Abraão e por Ismael no fim do dilúvio universal. Mesquita é o templo muçulmano de oração e de ofícios religiosos. Minarete é a torre da mesquita, de onde parte o chamado da oração. Então, no minarete é onde a parte é o chamado da oração. Antigamente, ali havia uma pessoa, um muezim, que fazia o chamamento. Hoje, porém, houve-se uma fita gravada. O chamado da oração, que era feito em diversas horas do dia, é assim: Alá é grande, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Vinde para a oração, vinde para a salvação. Alá é grande, não há outro Deus senão Alá. Vamos ver então, Meca. Meca pode ser escrito Meca com C, com 2 Ks, com K-A-E-T, ou Macá, que acaba em H. Tudo isso é a mesma coisa. Cidade da Arábia Saudita, capital da província de Hedja. É a cidade santa dos muçulmanos, desde o século VII da era cristã, por ter sido o local onde o Maomé nasceu e onde está localizada a mesquita mais importante dos islâmicos, Kaaba, né? Geograficamente, ela está localizada na parte ocidental da Península Arábica, próxima do Mar Vermelho, cerca de 72 quilômetros de Jidda. Ocupa uma área situada entre colinas e o vale do rio Wed Ibrahim. Inicialmente foi chamada de Macoraba ou Macoraba, por Ptolomeu, que era o rei do Egito. Depois ela recebeu o nome de Baca e finalmente Meca. No século XX, a cidade foi transformada num Emirado Árabe, capital do reino de Hedjaz, em 1906. Mas no ano de 1924, Meca foi conquistada por Ibn Saud e passou a fazer parte do seu reino, que se chamaria Arábia Saudita, em 1932. Então, vamos ver o que é Din. É para a religião muçulmana um sistema de vida, um conjunto de princípios e práticas que regem o relacionamento do homem com o Criador, consigo mesmo, com seu semelhante, com os outros seres da natureza e com o ambiente em que vive.
O DIN deve propiciar um estado de equilíbrio às vidas material e espiritual. E os seus princípios são simples, em harmonia com a lógica, fornecendo respostas a todas as questões, sejam elas referentes à família, ao trabalho, à política, enfim, a tudo que diz respeito à existência do ser humano. Então vamos ver a filosofia do Islã. A doutrina Islã possui 3 princípios, ou artigos de fé, indissociáveis. O credo, que trata-se de uma revelação divina e de uma religião monoteísta. Os deveres religiosos, que estão resumidos em 5, sendo considerados pilares da revelação. E também as relações pessoais, que são princípios éticos e políticos ensinados pelo islamismo. Então vamos lá. O credo Islã. Sempre se julga mal uma religião quando se toma como ponto de partida exclusivo suas crenças pessoais, porque então é difícil justificar-se um sentimento de parcialidade na apreciação dos princípios. Se nos reportarmos ao meio onde ela surgiu, vamos encontrar aí quase sempre o que, se não uma justificativa completa, ao menos uma razão de ser. É necessário, sobretudo, penetrar-se no pensamento inicial do fundador e dos motivos que o guiaram. Mas longe de nós a intenção de absolver Maomé de suas faltas, nem sua religião de todos os erros que chocam o mais vulgar bom senso. Mas, a bem da verdade, devemos dizer que também será pouco lógico julgar essa religião conforme o que dela faz o fanatismo, como seria julgar o cristianismo segundo a maneira porque alguns cristãos o praticam. Fanatismo sempre nos leva a erro, né? E é bem certo que se os muçulmanos seguissem em espírito ao Corão, que o profeta lhes deu por guia, seriam, sob muitos aspectos, completamente diferentes do que eles são. Para apreciar a obra de Maomé é preciso remontar à sua fonte, conhecer o homem e o povo do qual ele havia dado a missão de regenerar. E só então se compreende que, por meio onde ele vivia, seu código religioso era um progresso real. Então, sempre a gente tem que ver o porquê. Aquele momento em que foi criado, havia um propósito. Deus não erra, não castiga, só nos dá o que é bom. Então, naquele momento, foi essencial que fosse daquela forma. E a revelação divina, base da crença islâmica, está resumida no seguinte artigo de fé: não há um Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Isso que é o que é primordial para eles. Esta coluna mestra da religião islâmica é a unicidade de Alá, chamada de Tawhid. A crença na unidade de Deus é entendida sob 3 enfoques. Primeiro, a unicidade do Criador, ou Arubúbia, que significa que Alá criou e mantém o universo, coisas e seres, pois ele é o Senhor de tudo e de todos. Segundo, unicidade da divindade, ou Tawhid al-Uluhiyya, expressão que Alá é o único que devemos adorar e somente a ele devemos dirigir nossas súplicas, dispensando intermediários entre ele e os homens. E o terceiro, unicidade dos nomes e atributos de Alá, ou Tawhid al-Asma wa Sifat. Esclarece que a Alá pertencem todos os nomes e atributos da perfeição, razão suficiente para nos submetermos totalmente a ele, pois Alá, o único, é o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e nada é comparável a ele. Ao Corão, Surata 112. Muito bem, isso é bem explicado sobre a religião islâmica. Ela é de suma importância para que todos nós possamos obter conhecimentos, uma vez que ela faz parte do monoteísmo, é uma religião abraâmica, e o conhecimento não ocupa espaço, obviamente, né? Podemos discordar de alguns preceitos, mas é bom conhecer um pouco mais das outras doutrinas religiosas. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Convite de Jesus. Ele é um jovem alto e de porte elegante. Adentra Roma, a cidade eterna, com esperança no coração. Vem em busca de trabalho. Naquele início do século IV, o jovem artista deseja um lugar para se apresentar e garantir o sustento próprio.
No paredão do aqueduto vê um cartaz. O circo necessita de músicos, malabaristas, atores para representações. O coração do jovem bate forte. Ali está sua grande oportunidade. O circo necessita de artistas. Ele é um artista. Mas Domiciano não sabe como chegar ao circo. A noite já começa a desdobrar seu manto negro sobre a terra, enquanto ele principia a procurar o circo. Há muita gente nas ruas. Todos parecem seguir para uma mesma direção. São mulheres e crianças, velhos e jovens como ele. Ao contemplar-lhes os rostos, Domiciano percebe que todos estão felizes. Ora, pensa, são outros candidatos ao circo e segue-os. Rumam para fora da cidade e, na medida que ganham as cercanias, o número de pessoas cresce. Domiciano pensa na concorrência. Seria bom que não fossem tantos. Contudo, os caminheiros não chegam ao circo, mas ao portão de uma quinta às escuras, quase oculta por entre espesso arvoredo. Um homem a todos recebe e a cada recém-chegado diz: "Seja bem-vindo." Domiciano está intrigado. Apesar do grande número de pessoas, ainda confia que apresentará sua performance e conseguirá o emprego. À luz de tochas de resina, um homem alto, de grisalhas barbas, adentra o local. Todos começam a cantar baixinho. Pois então, pensa Domiciano, não é que estão ensaiados? Todos sabem o hino que ele tenta acompanhar. As palavras lhe entram no coração. São palavras mansas. A música é suave. Fala de um reino além deste mundo. Ele se sente transportado a uma esfera diferente. Emociona-se. Sente os olhos úmidos. Distribui-se um pedaço de pão, do qual ele mesmo se serve com emoção. Depois, o homem grisalho relembra palavras e feitos de um outro homem chamado Jesus. Fala do princípio da caridade, do amor entre as criaturas, do abandono aos bens da terra, do trabalho e canseiras da terra, das alegrias do céu. O jovem ouve e ouve. Não, aquilo não é o circo. Ele se enganou. Porém, seu coração lhe diz que aquele é um grande dia. Ao terminar a reunião, ele se aproxima do orador da noite e lhe fala: "Cheguei aqui por acaso, mas quero ficar." O outro o abraça e lhe diz: "Nós te aceitamos, mas não creio que chegaste por acaso. Alguém te trouxe." "Quem?" pergunta Domiciano. E o próprio coração responde: "Jesus." Jesus todos os dias renova o seu convite às criaturas para que se acheguem à sua mensagem e ao seu coração. Para cada um convite especial. Você já recebeu o seu e o entendeu? Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Amor não amado prossegue amando. Seus braços abertos na cruz do martírio continuam abertos para abraçar a humanidade inteira, seus irmãos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos todos os dias, pelo nosso corpo perfeito, por nossa saúde, por nossas famílias, nossos queridos irmãos, entes queridos, que compartilham conosco a nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados. Também agradecemos, Senhor, por estarmos encarnados na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo, pátria do Evangelho, onde seu Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para fazer morada nos corações de todos os brasileiros. Que o Senhor continue nos abençoando,
inspirando-nos e incentivando-nos. Propagação dos seus ensinamentos de amor, de paz, de luz. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos agradecidos por aqui termos tido a oportunidade de estudar um pouquinho, né, sobre o Islã. Pedindo a Deus, então, que abençoe a todos nós e nos traga paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.